Bom, gente, eu sou Binho, eu tenho assinado recentemente como Binho, mas tem alguns desenhos aqui que estão assinados como Ichimokuren, que era um apelido que eu usava para assinar os meus desenhos, porque eu desenho desde criança. Ichimokuren é uma lenda que, na verdade, eu não sei bem se é real, até por isso eu parei de usar, mas é uma lenda de um dragão que fica no topo de uma montanha, e essa lenda é contada pela vila que vive na base da montanha, e esse dragão ele tem um olho só, e ao mesmo tempo em que ele protege a vila de grandes tempestades e chuvas devastadoras e tudo mais, ele também é uma entidade que, quando se zanga, ele manda esses desastres naturais. Mas enfim, eu acho que é interessante de explicar porque cada um tem o nome que assina, e hoje em dia eu já assino como eu me identifico pra mim mesmo, que é Binho. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu vou passar. Um deles é um desenho que eu fiz mais recente com giz pastel. Boa. Aí eu vou passar para todo mundo poder ver. Assim, acho que eu vou começar pra você. Esse desenho, ele tem uma historinha, mas não tava pensando muito nisso, mas depois que eu fiz esse desenho, eu relacionei com um fato que foi muito tocante na nossa vida. A gente vive junto já há uns 3 anos, mais ou menos. E a gente tinha um gatinho que era o nosso filho. E aí ele morreu no início de 2023. E aí, no início de 2024, eu fiz esse desenho por causa de uma série de pesquisas que eu tenho feito para poder fazer um TCC relacionado à minha mãe, que era palhaça e tudo mais. E no final tudo juntou nesse desenho e ele é muito importante para mim. Esses 2 desenhos eu fiz quando eu tava mais adolescente, antes de conhecer o Pedro, e eu tava em crise de desilusão amorosa, e fiz esses 2 retratos pra representar a maneira como eu me sentia com relação a essa crise amorosa que eu tava vivendo na vida. E aí eu tenho esse desenho também, que eu acho importante pra mim também, porque ele representou um dos primeiros presentes que eu dei pro Pedro quando a gente começou a se conhecer e a sair e tal. E o Pedro, pra mim, foi a introdução. Foi a introdução de muitos ideais da minha vida que vieram muito da cultura chinesa, que é uma coisa que eu não tinha noção nenhuma, não conhecia em nada, e hoje é tão importante pra minha vida. E mesmo que de uma forma bem leiga, como uma pessoa branca, eu fiz esse desenho esperando representar alguma coisa pro Pedro. E ele também é muito importante pra mim. Mano, que lindo! Aí eu queria passar uma última coisa especial pra mim, que é esse caderninho com alguns desenhos. Isso aqui é o sketchbook que eu levo pra todos os lugares. Acho que todo mundo sabe, né? Sketchbook e tal. E eu acho que é muito legal. Eu gosto muito de compartilhar o caderno, porque assim como você, quando encontra um fotógrafo, por exemplo, ele compartilha com você as suas imagens, você tem uma perspectiva muito real do ponto de vista dele. Eu acho também que as coisas que a gente representa no nosso caderninho pessoal são uma representação pessoal do nosso ponto de vista de vida e tal. É isso, vou passar também. Era coisa de eu ficar imerso, tipo, 6 horas desenhando e passar. Mas assim, é um dia ou um trabalho que você vai pegando e fazendo aos poucos, ou num dia você engraçado, tá concentrado ali, senta e... faz muito parte do meu amadurecimento como artista,
ter uma época onde eu fazia esses desenhos numa sentada. Sentava e não comia, não bebia, não fazia nada e só ia. Agora, atualmente, eu faço mais desenhos separados por etapa. Eu faço com lápis primeiro, aí depois eu faço a linha, depois eu pinto, em dias diferentes. É muito mais gratificante, inclusive. Muita da influência de como eu pinto vem de desenho industrial. Meu pai era professor de desenho industrial e antes de aprender a desenhar, eu aprendi a fazer, tipo, volumetria com pintura, tá ligado? Assim, vai É Whale, né? Referência.